A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e em cima do mar. O Senhor nosso Deus nos conhece no profundo, do mais fundo órgãos nosso. Ele conhece, porque Ele é o orquestrador deste corpo. Foi Ele que fez e Ele que criou. Então Ele sabe dos mais profundos sentimentos, suas emoções, seu ser, o meu e o seu. Ele compreende a limitação, Ele compreende que os desígnios que Ele tem para com sua vida. Ele sabe da dificuldade que você tem para alcançar e viver. E aí é que entra a mão do Senhor do milagre, porque Ele sabe das capacidades incapazes que somente com as mãos dEle, o nosso mestre rei Rabone, Cristo Jesus, pode nos dar. Porque é Ele que intercede e parece, aleluias, Ele aparece com poder extraordinário, enviando os anjos dEle, porque os anjos que o adoram, aleluias, para que possa nomear o teu nome e diante da voz do Eterno, do Cristo, do que anda em cima do mar, é que vai vir sobre a minha e a vossa causa, porque conhece o nome, porque Deus conosco estava aqui. E Ele decretou uma só palavra para dizer: fica firmes, é para mim que tu deves olhar. Há muito impedimento, mas olhe para mim e caminha em nome. Cristo Jesus, eu te agradeço. Santo nome, em nome do Santo dos Santos dos Santos, Santo, Santo, és tu, Jesus. Imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que está com uma roupa grande, muito mais alva que a neve, e com grande cinturão de ouro. Aleluia. Essas são as vestes de um sacerdote sumo, aleluias, puro e límpido, que é o único sacerdote, aleluias, que és tu, Jesus. Envia teus anjos, Senhor, a respeito do vosso povo, dos seus filhos aqui, Senhor, que crê nesta palavra da oportunidade, que está colocando o Senhor aqui, escrevendo, dizendo onde está a sua dor. Vem, Senhor Cristo Jesus, envia teu anjo para que possa, a respeito dessas vidas que vai falando aqui agora, aleluias, que possa vir providência sobre elas. Aleluias, eu te agradeço, Cristo Jesus, meu Senhor, pela tua rica e poderosa presença do teu Espírito enviado pelo Senhor. Porque falar com o Espírito Santo é entender que é o seu cuidado para conosco, na qual tua promessa o Senhor cumpriu, e a gente estar aqui em nome de Jesus. Amém? Jesus se agrada, irmãos, quando a gente se humilha, quando a gente se estabelece do que nós somos e para onde vamos, com as nossas ações. Porque a gente reconhecer que diante de algumas atitudes é um trabalho que vai estar sendo burilado em você e em mim para ser transformados. Alguns atos, algumas ações, que possamos ter o controle sobre elas, a gente envia, aleluias, a nosso querer enviar, nosso querer para dentro, e chama Jesus para que possa nos aconselharmos diante de algumas atitudes. E aí essas atitudes podem vir basada com autodomínio, que só o Espírito Santo pode nos ajudar a ter. Amém? E aí nós vamos entender que tem situações que temos que ter a rédea sobre ela, o controle sobre ela, para que possa o agir de Deus vir sobre nossas vidas. E a gente diminui e Jesus cresce, porque dependemos dele de tudo, em tudo, para com tudo, é dele. Para Ele, o que anda sobre as águas, amém? Pega a palavra aí da oportunidade. Olha que poder de palavra é essa do que o Senhor diz. É dele, por Ele, que está toda solução para os seus problemas. Está em Cristo Jesus. Ele é o seu Rei. Aleluia. Tem algo fenomenal aqui que ficou em minha mente, mas vamos aqui dar continuidade, que o Senhor trouxe quando Daniel viu esse grande homem com as vestes longas em linho e um cinturão grande dourado. Ele viu o Senhor.
Porque o Senhor viu o primeiro momento que ele começou a orar pelo povo, pelos pecados do povo e dele. Ele disse, pelo este povo, pelos meus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pega suas espadas. Nós vamos aqui orar. E vamos aqui contemplar, deitar na palavra. Porque Deus se agrada quando tem a palavra. E não fica nos nossos dizeres. Os dizeres só abrem a boca se Deus mandar. Porque se Deus não mandar e um profeta abre a boca dizendo que foi Deus. Eita Deus, aqui diz a escritura que é morte. Arai, shekandarada sureia. Que Deus venha perdoar todo o teu povo, Senhor. Para que fale somente o que o Senhor diz. Aleluias. E traga o plumo, Senhor, a tempo. Amém? É um pedido ao Mestre de misericórdia para aqueles que andam fora do que Deus já mandou. E assim o Senhor me revista que eu não falei nada que o Senhor não mandou. Amém? Pega as espadas, por gentileza. Vamos para elas. Ela tem 2 gumes. Corta de lá e corta de cá. Aleluia, glória a Deus. E vai me ensinando o que estou dizendo, irmãos. Está compreendendo? Faz um coração para Cristo Jesus. Ponha nos comentários assim: ah, meu Senhor Jesus, vem nas minhas petições. Ele vai. Ele estará aí. Fala com ele, faz um coração para ele. Marca aí. Toca no sininho. Porque o Senhor também, ele nos prova. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra está em capítulo 6 de Daniel. E a partir do 16. E então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que seu Deus, a quem você serve, continue o livre. E tamparam a cova com a pedra, e o rei selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Marca aí, irmãos. Aleluias. Tendo voltado ao palácio, ao rei, passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Aqui paramos, graças a Deus, porque a gente vai aqui só no finalzinho desse trecho, que é o 23. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois tinha confiado no seu Deus. Amém? Graças a Deus. Eita Jesus, esse é o nosso Deus. Havia um decreto contra Daniel e ele sabia disso. Daniel aqui, o que Deus me chamou a atenção é que Daniel, ele participou, presenciou, aleluias, ele teve, aleluia, destaque. Ele permaneceu a sua posição, ele manteve sua posição pelos 3 reis diferentes. O rei babilônico, o reinado Medos e os persas, os Dários e Ciro. Aleluia, Jesus. E ele passou por todos eles e manteve sua posição. Oi, Deus está falando de posição. E já falou comigo logo cedo. Posicionamento, mas aqui uma posição do seu cargo, na qual ele teve guardado, protegido. Por quê? Porque era diferente, Daniel. Ele se destacava. Mas será que se destaque? Olha, quando veio a palavra inicial da oração, que Deus sabe as suas capacidades e as minhas. Será que esse destaque vinha somente da parte de Daniel, de si, da sua própria carne? Ou será que quando ele nasceu, Deus transferiu, entregou a unção sobre ele e disse: é este aqui o escolhido. Vai estar lá em um momento totalmente contrário, mas vai estar debaixo de bênçãos e prosperidade.
e vai viver cargo de destaque, vai viver o melhor da terra, mesmo dentro de um cenário pior da terra naquele momento. Eita, Jesus, isso é tremendo e forte. E Daniel confiou no Senhor. Tinha um decreto. Ele continuou. Que decreto é esse? Os seus próprios compatriotas de governanças, que cada um tinha uma província. E Daniel foi nomeado ser chefe de um dos das três províncias ali maiores. E mesmo assim ele ainda sendo supervisor se destacou. E isso levantou fúria. O inferno está furioso com a sua vida, na qual você está escolhendo viver, na qual você não está entendendo nada e está realizando o que Deus está mandando fazer. E aqui Deus desceu com poder sobre a vida de Daniel. E Daniel não se abalou. Eita, Deus já está falando comigo e com você. Por que se abalas com tão pouco? Daniel não se abalou. Daniel continuou dizendo: eu vou orar, eu vou continuar a orar nos meus 3 horários. Porque foi nesse momento que pessoas ficam só na espreita olhando o seu comportamento. Olha as ações que o Espírito Santo começou a oração. Sua atitude. E ele observou que não tinha nada que o pegasse ele em situação de erro. Pelo contrário, ele disse: a única coisa que ele totalmente não deixa de reagir é tudo, ele não encontrou. Eu vou buscar no Deus dele então para poder pegá-lo. E assim o fez. Ele astutamente aos homens disse assim: vamos lançar por 30 dias uma lei e que todos vão verenciar somente o rei, que só vai ajoelhar para o rei e vai orar para o rei. Oi? Não está diferente do nosso dia de hoje não, viu? Tem gente pagando preço, acreditando em homens que tá todo esmaltado de esmeralda, e essas pessoas todas estão cegas adorando o homem. No lugar de dizer eu agradeço a Deus, vai dizer eu agradeço a esse homem. Oi? E aqui Daniel ficou sabendo o dito contra a vida dele, porque eles estavam aqui observando. E Daniel não mudou. Ele continuou a se recolher seus aposentos e 3 vezes ao dia orar. Eu vou orar. Deus está dizendo: tem guerra aqui, é com oração. Tem guerra aqui que é com oração. E Daniel orou e continuou a orar 3 vezes. E aí chegou até o rei, como diz aqui o texto. Então o rei deu ordem a eles que trouxessem Daniel. Por quê? Porque os homens foram até ele, disse: rei, Daniel, ele está se ajoelhando para outro Deus, não é para ti, rei. Que coisa do demônio, né? E aí é que eu digo que os demônios estão furiosos que você está continuando a orar. Mesmo sem ver nada, mesmo sua carne ali brigando com você, dizendo: oh meu Deus, o que está acontecendo? E vem umas pequenas queixas, assim, queixa então para Jesus. É melhor do que queixar para amiga e para amigo. Eita glória, aleluia, Jesus. Porque aí você vai estar na mão de quem pode perdoar. Rabadaciri Andares. Porque aqui Daniel estava de joelho. E o decreto que ficou em vigor, conforme os medos e os persas, esse decreto não pode ser revogado. Oi, aqui está o manto, quando eu pedi para que vocês anotassem. E Daniel, nos seus anéis dos nobres, que a decisão de Daniel não se modificasse. Há um selo. E o rei colocou o selo sobre aquele lugar. Que nada ia desfalecesse. O que está entendendo para mim e para você? Quando há palavra amaldiçoada contra a sua vida, quando há perseguição contra a sua história, quando há pessoas no seu encalço, no seu emprego, e tem situações que nenhum homem pode ser tirado, somente a mão de Deus é que tira. A mão que está assinado o decreto aí contra a sua história nesse lugar onde você está, é Deus é que tira. E não vai precisar fazer esforço, porque é na tua oração que Deus está entendendo que você se coloca pequeno e precisa dele. Eu preciso do Senhor. Toda hora e todo momento.
E o inferno vai ter que voltar de um caminho de onde ele veio. Ele retornará por 7. Vai voltar com 7 com suas setas inflamadas. Vai voltar com 7 com seus espíritos de doença. Vai voltar com 7 com seu espírito de perda. Vai voltar com 7 com teu espírito de prejuízo. Vai voltar por 7 com o espírito de inimizade. Vai voltar por 7 toda a malécia que queria trazer. Que maléfica são essa? A malécia de engodo, de fofoca, de intriga, de inimizade. Vai voltar por 7. Todo espírito de derrota que querer encontrar e botar em sua vida, que não pertence a você, vai voltar por 7. Filetes de seta inflamada, de dores no seu corpo. Volta por 7, de onde nunca deveria ter vindo. É a confiança no Senhor que Daniel não deixou de ter. E diz aqui que aqueles que o procurou o rei para que ele contra a vontade dele, que ele sabe, Deus está dizendo, estão sabendo do seu proceder, estão sabendo do seu agir, mas com contra a vontade, porque há uma lei, quem está dizendo, que não pode ser revogada diante que foi colocado. E aqui diz a palavra que o rei não quis nem comer ali, e não quis se divertir, ele não quis nenhum tipo de distração, e que ainda por cima ele ainda não dormiu. Vai ter momentos que tu não vai dormir, mas é para orar. Tu não vai dormir, mas é para orar, porque diante do orar é que tá vindo batalhas, tá sendo vencidas na sua vida. Porque até dormir não tá tendo confronto espiritual. Até dormir no inferno tá vindo lutar. E o céu tá descendo ao seu favor, Abadaçu andarás. Permanece, porque é um tempo de luta e de oração. Abadaçu andarás. Obrigado, Jesus. Porque aqui diz o Senhor que os leões dormiram. Tu não vai dormir, que vai ter que orar. Mas os teus inimigos vão cair deitado em nome de Jesus. E voltando por 7, de onde não queria ter vindo nem por 1. Ele retorna em 7. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E aqui, e o rei disse, então o rei Dario escreveu aos homens que todas as nações e povos e línguas de toda a terra diz paz e prosperidade. Que estou ditando um decreto que todos os domínios do império e homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Eita Deus, estamos no dia de hoje. Quem tem juízo reverencie nosso Deus. Porque quem tem juízo vai continuar pagando o preço, porque aqui, mediante as escrituras em Daniel, hoje não vamos falar sobre ela. E Deus trouxe a visão, foi quando Daniel viu Cristo. O homem de branco, com cinturão dourado, que ele estremeceu, não tinha força nem de levantar. Quem teme a Deus, comece a olhar o que está acontecendo e caminhar debaixo dos desígnios do Senhor. Vem para a palavra. E tu que já é crente, a batalha é de oração. É oração essa batalha. Você pega essa oração e tu é que não vai dormir. Teus inimigos podem até ficar bem acordadão querendo te perseguir, mas você não vai dormir, porque você vai estar na hora da linha de combate. Hoje Deus está trazendo para você. Conhecimento é poder que Deus libera sobre vidas. Tô te dando entendimento e conhecimento que você vai descer à madrugada e vai orar. Aqui diz o dito que foi por muitos dias, aqui diz 3 vezes ao dia. Eu não sei que o número 3, Deus está trazendo para mim e para você, que 3 para mim é 3 da madrugada, aonde o inferno se quebra. Porque tu ora. Porque tá abrindo mão do seu eu, da sua carne. E a carne, quando não está operando na sua força, quem opera a força é o Espírito. Rabai da sua andarás. Obrigado, Jesus. Porque aqui o Senhor trouxe, Senhor, resposta, entendimento e conhecimento para dar poder ao teu povo. E não ficar por aí distraído, Senhor, sem saber de onde vem a seta inflamada. E o Senhor diz, o meu poder eu coloco sobre ti, porque tem confiado em minha palavra. Que poder é esse, irmão? De confiança. De que a guerra, quem tem os domínios sobre ela, é Jesus. E que nesta guerra é Ele que bota os leões para dormirem.
Aleluias. E que leões são esses? Deus já te disse quais foram. É Deus que bota inimigo para dormir, para cair. E quando teu joelho desce, a queda do inferno, ele volta. Porque Jesus entendeu que você é obediente. E que você entendeu o seu tamanho. E que você se humilhou. Daniel se humilhou, se rasgou, irmãos. Lá nos capítulos à frente, quando teve notícia da sua visão. Aleluias. E o grandão da Galiléia apareceu para ele. Aleluias, não era nem tempo. Aleluias, e Jesus veio. Então tá dizendo para mim, para você, Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Então ora, porque é dele que vem a vitória. Aleluias. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço. O grandão da Galiléia, o grande leão de Judá, o que unge é o Senhor, é o de Judá, Senhor. E toda aquela basbuja, e todo tipo de, aleluia, de contenda que cai por terra, Senhor. Porque o grande grito quem dá na casa, Senhor, é a tua voz que sai como um estrondo dentro do trono, como foi a visão do profeta Ezequiel, aleluias, que viu com o estrondo uma grande voz saindo dentro do trono, aleluias. Também a mesma visão de João, quando ele foi levado pelo anjo para ver as 7 igrejas. Aleluias. Ah, Senhor, em consonância que todos têm a visão e estão entendendo que o trono é de ti que vem o poder. Os olhos flamegantes, vermelhos como fogo, ah, Senhor, sobressaindo, é do Senhor a mesma visão. Aleluias, que os profetas tiveram. Em nome de Jesus Cristo, eu vos agradeço, Senhor, e tenha, Pai, misericórdia desse povo que não sabe o que anda realizando. Amém? Graças a Deus, que Deus nos abençoe, que seja um dia de vitória. Que Deus disse todas as ordenanças, todas as coordenações para que você venha a vencer nessa guerra que Jesus disse que anda sobre as águas contigo. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.